né? Nós temos Grenal de tudo. Então, me parece que vocês estão fora da casinha. Eu acho que se vocês botarem o pezinho na terra, já estamos lá. Tudo é Grenal. Eu acho que tu tá fora da casinha. Eu quero te dizer, como torcedor do Grêmio, que eu tô andando pro Inter. Eu tô preocupado com os reforços que chegaram, como o Mano vai armar, a maneira que o Arthur vai jogar, as dúvidas no time de amanhã. Tem jogador disputando posição no ataque, no meio-campo. Eu não tô nem aí pro Inter, velho. Ribeiro, foram tantos assuntos nesse período sem futebol que o único assunto que não foi tratado foi o Grenal. De tantos assuntos que nós tivemos. Nós usamos muita criatividade nesse período. Pode ter certeza disso. Então, por exemplo, o Valência, a janela do Grêmio. O que tem a ver com o Grenal, isso aí? Tá. Até Mas 2005. no final das contas, tu força a barra para ser Grenal. Tudo é Grenal, porque os comparativos sempre foram e existem e podem até estar subentendidos, mas eles são reais e concretos. E me admira que vocês, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. A estreia de Arthur, a reestreia de Arthur amanhã. Sim. Ela está linkada a Grenal. Sim. Por quê? Porque se o Arthur der certo, e aliás, eu acho que nós temos que falar muito sobre Arthur amanhã, porque... Hoje, no caso, né? É que o jogo é amanhã. Nós vamos falar hoje. Sim, nós vamos falar hoje de o Arthur amanhã. Tá? O Arthur vai jogar amanhã. É que o seguinte, agora. é que o Arthur que a torcida espera, o Arthur que é real, ou o Arthur que ele espera, o que tem de pressão e responsabilidade, porque ele sabe que o externo espera, tudo isso... Vamos lá, vou dar um spoiler. Se o Arthur jogar demais e o Grêmio realmente elevar a sua produção, qual é a primeira coisa que vem à cabeça do torcedor do Grêmio? Toma, Ribeiro. Nós vamos papar eles do Beira-Rio. Deixa eu te dizer uma coisa. Se o Arthur não for bem e o Grêmio tiver a sequência de dificuldades para jogar, o torcedor do Grêmio, nós não vamos papar ele no Beira-Rio. Entendeu? E isso, pro outro lado, é a mesma coisa. Sim. Então, tudo é Grenal. Desculpa, eu tô falando uma obviedade aqui. Está sendo definitivo, né? Mas olha aqui, eu tenho uma informação muito importante para ti, os gremistas oficiais do programa. 2 jogadores que nós estávamos imaginando que seriam titulares amanhã estão fora do jogo do Grêmio contra o Mirassol. Leonardo Mol, traz a informação pra gente. Quem é que tá fora do jogo de amanhã? Grêmio e Mirassol na Arena. Diga lá, Mol. Tudo bem, Gamba? Boa tarde pra ti, boa tarde a toda a audiência ligada nos donos da bola. 2 reforços do Grêmio nessa janela de transferências não ficam à disposição do técnico Mano Menezes amanhã contra o Mirassol. O lateral direito Marcos Rocha e o centroavante Carlos Vinícius, 2 jogadores que desfalcam a equipe neste retorno à Arena. Um Grêmio que conta, claro, com o retorno do Arthur, que o Ribeiro Neto já trouxe no programa, e que tem uma grande dúvida no meio de campo, onde Cristaldo, Dodi e Edenilson brigam por uma vaga. Mas sem Marcos Rocha, uma oportunidade para o retorno de João Pedro, voltando do departamento médico. Na frente, mais uma chance para o dinamarquês Martin Braithwaite. Desta forma, Gamba, um provável Grêmio tem Thiago Volpe, com João Pedro, Noriega, que volta da data FIFA ao lado de Kahneman e Marlon, Cuejar e Arthur no meio de campo, com esta dúvida no setor de camisa 10, Christian Oliveira e Alisson nos lados e Martin Braithwaite no comando de ataque. Eu não sei se o Mol já tem as informações detalhadas, né? Pelo que se sabe, aqui o Bruno tem, é de que um deles, que é o Marcos Rochas, tem desconforto muscular. Os dois? Os dois são? Os dois. Como é que eles conseguiram um desconforto muscular na data FIFA? Isso aí é loucura. muito preocupante, sabe por quê? Porque aí vem à tona o quê? Claro, o Marcos Rocha já tem 36 para 37 anos, entendeu? O Carlos Vinícius veio lá de um modus operandi da Europa, já jogou, mas talvez o trabalho físico que foi feito, ele não será... Cara, Ribeiro. Que negócio é esse? Ribeiro. Me dê uma explicação para isso aí, eu te dou a explicação. E vai ao encontro do que tu falou na abertura. São poupados pro Grenal. Tudo é Grenal. Claro que não, meu Deus. Tudo é poupado pro Grenal. Brilhante, Pedro. É isso aí. Pensando já no clássico Grenal. Eu espero, assim... Vamos lá. Eles estão brincando, tá, gente? Porque eles não seriam, né? O quê? Vocês estão de brincadeira comigo, né? Que eu não posso pensar isso?
Não, Cara, vocês estão pode, mas fica desconsiderando feio. a importância Tudo do bem. jogo de amanhã. Não. É que assim, ó, primeira coisa. Pelo amor de Deus. Tá, mas olha só. Pelo amor de Grenal é mais Deus. importante. Não. O só um pouquinho. jogo de amanhã é Gambá, extremamente Gambá, importante, gente. tem algo que está acima de qualquer opinião, que é informação. Isso está errado. Eles não foram preservados pro Grenal. Isso está errado. Tá? Vocês podem pensar o que vocês quiserem. Gente. Está errado. Eles não foram preservados pro Grenal. Tem muito tempo até o Grenal. Eles sentiram um desconforto que, de fato, tiram eles do jogo de amanhã. Não vamos passar desinformação, porque senão é ruim. Tá. Isso, eles isso estão é o mais fora porque eles não têm importante da condições. gente debater. Eu acho que nós não Porque podemos. O Bruno tá batendo, sendo definitivo em algo que eu acho que Não é. Não, tô sendo definitivo em algo que é a informação. Tá. Eles sentiram desconforto e eles Perfeito. não têm condições Qual de jogar é o amanhã. nível de Não é desconforto? preservação. Qual é o nível de desconforto? Tu Não. sabe? Tu não sabe. Não perde pro jogo, Não, Ribeiro. pergunta é, Ribeiro, se é o um Grenal nível. fosse amanhã. O Ribeiro enlouqueceu antes do programa hoje. Ribeiro, se o Grenal fosse amanhã, eles não jogariam. Não é preservação pro Grenal. Eles sentiram Não um fica bravo desconforto. comigo. Não, mas é que eu não posso passar desinformação no ar, Ribeiro. Não, é que Desculpa. assim, Eu não estou fazendo uma pergunta. Não, Ribeiro. não. Vocês começaram a dizer que eles foram preservados pro Grenal. Isso não é verdade. Isso aí é a Não consequência é verdade. prática, né? Não, Isso não é consequência verdade. prática, Não é né? preservação. Assim. Preservação é quando o jogador tem condições de jogar e tu preserva pra não correr o risco de perder no outro jogo. Não é o caso disso. Tu fala em preservação e tu tira o foco do mais importante, Que é o jogo de amanhã. o jogo de amanhã e a preparação física. Claro. Que numa data FIFA, o Grêmio conseguiu perder Isso, 2 titulares. isso, perfeito. Esse é o Mas eu debate. acabei Claro. de dizer, eu iniciei Não, tu dizendo disse que foi eu não- preservado, mas logo depois tu disse que foram Mas é preservados. evidente que isso aí é a consequência prática. Não, Ribeiro. Eu Não, quero Ribeiro. saber como o Grêmio conseguiu pegar 2 Mas jogadores desculpa, cara, eu não vou e entrar tirar nessa de onda. ação Gente, numa outra- data FIFA. Mas tu, você me Isso permite, sim é um ponto, Ribeiro. Agora, por favor, né? vamos- Esse é o debate. Esse é o debate. Tá acontecendo alguma coisa aqui que eu não estou entendendo. Não, eu As também pessoas não. estão bravas em debater. Não, debater não, não. coisas que, Não, que mas aí é sejam a tua debatíveis. opinião, né? Não é opinião. Informação é informação. Opinião é opinião. Eu não Também, posso eu pegar não uma posso dar informação minha e dizer, opinião a não, a respeito da minha... tua informação. Não, tu não pode... Porque Não, censura, estamos Não, na não é censura. não é do censura, programa. Ribeiro. Se eu tô dizendo que a informação é que o cara teve desconforto e não tem condições de jogar amanhã, a tua opinião não pode ser que ele foi preservado. Daí não é uma... por que a que eu minha posso opinião, fazer isso? daí a tua opinião é que a informação não é real. Não é isso. É eu sim. posso te fazer porque a pergunta que eu te fiz tu não soube responder. Qual pergunta tu Qual me é o fez? nível dado O suficiente para não jogar amanhã. Isso aí parece o Mano Menezes falando, me desculpa, né? É que nem, tu não quer resposta nenhuma, que tu o- quer ouvir o que tu quer ouvir. É que tu Nossa. tá Que horror isso. com a experiência que tu tem da relação Grenal, tu tá colocando em dúvida a informação do desconforto muscular. Não, é que nós não sabemos qual é o Não, nível. mas é isso que tu tá fazendo. Tu tá sugerindo o seguinte: se o Grenal fosse amanhã, É isso aí. eles jogariam. Por quê? Então tu tá colocando em dúvida a informação que o desconforto tira ambos do jogo. É que uma coisa está linkada à outra. Por quê? Vamos lá, dependendo do nível de desconforto muscular, tá? Se fosse decisivo, muito importante, tá? Aí ele joga, qual é o risco de ele agravar a lesão? Não, Muito ele não grande, tem né? condições de Aí jogar. ele não jogaria o Grenal. Não, ele entendeu? não tem condições de jogar. Tu tá É indo. isso que vocês estão Não, dizendo. eu não. O Grêmio tá Ribeiro, dizendo. tem uma questão que é a seguinte, tem muito tempo do jogo contra o Mirassol até o Grenal, não são 3 dias de diferença, gente. Não é uma preservação. Eles poderiam, se tivessem condições, eles poderiam jogar amanhã e teriam tempo para se recuperar até o Grenal. Eles não jogam amanhã porque eles não têm condições de jogar E eu amanhã. te digo mais. O jogo de amanhã é muito importante. E eu te digo mais, em cima disso, o jogo de amanhã é tão importante, mas tão importante, que ele tem relação direta com o Grenal. Se o Grêmio não ganha, por é isso que eu tô te dizendo. Não, mas Não, é o ninguém contrário. Eu iniciei preserva. o programa dizendo isso. Por isso que ninguém preservaria 2 titulares contra o Mirassol. Gamba. É, um só. né? Imagina a pressão de Gamba, perder Não, contra o mas Mirassol o Rocha e amanhã. o Carlos Vinícius são titulares Não, hoje, Carlos desculpa. Vinícius não é titular hoje. Então tu não viu os Não, é últimos jogos do titular sim, Grêmio? titular sim. Não, É titular. Vocês vão- Não, é titular. Braithwaite é Ribeiro. titular. Não, ele Carlos foi Vinícius titular nos últimos jogos que ele esteve à Ribeiro, disposição. Vini da Ribeiro. Pose é titular. Aí nada. É como assim? Qual foi o jogo que o Braithwaite foi reserva? Se vocês me disserem. Me diz o jogo que o Carlos Vinícius foi reserva. Pô, ele começou Ele só no não Grêmio jogou como porque ele reserva. Não. ele só não jogou quando foi expulso para cumprir a automática. Braithwaite. Não. O Vini da Pose. E o Braithwaite só não jogou Quando quando os- foi suspenso. Ok, então é o seguinte, quando os dois estiveram à disposição, jogaram juntos. Qual foi o primeiro a ser substituído e, inclusive, vaiado?
Nos 2 jogos. Agora na Arena Recente. E contra o Flamengo também saiu primeiro. Vaiado dos últimos tempos, cara. Não, o Carlos Vinícius não foi vaiado, foi aplaudido pela torcida, Ribeiro. O problema é que é o debate pelo debate, às vezes são umas coisas que não tem sentido. Com essas duas baixas para amanhã contra Mirassol, é o novo Grêmio? Me diz. Eu esperava que com todos à disposição, inclusive esses 2 que não jogarão, que infelizmente estarão fora, eu não sei se é o novo Grêmio amanhã. Só pelo nome do Arthur em Posso si. entrar nessa sobre o novo Grêmio? Não sei entrar... se é. Deixa eu entrar Na nessa. minha concepção, daqui a pouco, o Guimarães do novo Grêmio que seria perguntou. os que estão fora, mais o Arthur. Somente o Arthur eu não sei se é o novo Grêmio. Porque ali tem várias dúvidas. Edenilson é uma dúvida delas. Se o Edenilson é dúvida pro jogo de amanhã, não é o novo Grêmio. Deixa eu entrar nessa. Ainda não é o novo Grêmio. Obviamente não vou entrar no debate do Grenal, porque não, na minha opinião não faz sentido. Eu tenho esse hábito assim que não é muito, né, simpático à audiência, assim, não engaja, que é de velho jornalista, de estudar as coisas, né? Porque não importa mais hoje em dia o cara estudar, sentar, olhar, não sei o quê. E eu fiz cara? isso, eu tô olhando pra tela. Tu tá criticando e ontem, alguém, cara. eu fiz isso ontem com complemento hoje de manhã, Bruno. Eu olhei assim, ó, uns 20 minutos de Arthur na Fiorentina, tá? Que obviamente não é tudo que ele jogou. Mas por que eu quero pegar a Fiorentina? Eu tinha um cutuco que foi confirmado ao olhar. E vou explicar o novo Grêmio a partir disso, tá? O Arthur, em vários jogos, não foi num jogo, em vários jogos, ele foi, numa hierarquia de meio de campo, terceiro. Eu vi coisas como o Arthur marcando alto. Eu nunca tinha visto o Arthur marcando alto, porque ele jogava médio, né? O Arthur marcando alto, saída de bola. Qual o ponto que eu quero chegar? Talvez, dos 3 colocados ali, o melhor para esse início de Arthur, dos 3 ou Noriega no meio. Não, dos 3. Dodge. Poderia até ser, mas dos 3 ous que estão ali, seria o Dodge. A minha explicação ela é simples. Deixa o Arthur, nesse início de adaptação, um pouquinho mais desobrigado de marcar. Deixa o Arthur um pouquinho mais livre. O Arthur um pouquinho mais com um pouquinho mais de proteção, um pouquinho mais protegido nessa transição para ele se adaptar no Grêmio. Vamos lá, as outras 2 opções. Uma delas é Cristaldo. Cristaldo é um jogador que não participa sem a bola. Sabemos disso. Sobrecarrega o Arthur. Outra opção, Edenilson. Em tese, é um jogador que faz um monte de coisa. Na prática, faz muito pouco. Sobrecarrega o Arthur. Então, respondendo à pergunta do Pedro, se quisermos ver alguma coisa próxima de um novo Grêmio, eu acho que tem que ser montado amanhã um sistema de proteção ao Arthur, para que o Arthur possa ter uma primeira impressão mais confortável para ele se adaptar em campo. Obviamente que esta é a minha opinião, tá? Eu iria com Dodge entre aqueles 3 ous que estão colocados, que foram colocados ali. A minha opinião se aproxima muito da tua, tem apenas uma diferença. Acho que a opinião do Mano se aproxima da nossa. Eu acho que o Mano vai fazer isso, vai desobrigar o Arthur de tanta responsabilidade defensiva, vai colocar ele como esse terceiro de meio, como ele vinha utilizando o Edenilson, que em alguns momentos da carreira foi segundo volante, mas que não tem mais essa capacidade nem mesmo física. Só que eu não iria com o Dodge. Eu sei que tu comentou em cima das possibilidades, do ou. Eu iria com o Alex Santana. Eu acho que ele tem uma característica maior de posse que vai acrescentar ao Arthur. Então eu montaria o meio-campo com Cuejar, Alex Santana e o Arthur sendo esse terceiro. Não sei se o Mano vai fazer isso, é uma possibilidade que tem menos chance. Dentro das possibilidades que tem mais chance, eu concordo com o Guimarães. Vai com o Dodge, facilita a vida do Arthur. Coloca o Alisson com certa liberdade. O Kiki Oliveira é muito do que tem, né? Eu não sei se eu não iria daqui a pouco com Aravena, não sei. Ali essa outra posição parece que o que está fora é menos pior do que o que está jogando, porque o que está jogando nunca agrada. E eu lamento muito as ausências do Marcos Rocha e do Carlos Vinícius. Acho 2 jogadores com muita qualidade, que melhoraram muito o time do Grêmio, cada um na sua posição, cada um com as suas características. O João Pedro está muito tempo sem jogar, sem ritmo, quero ver como será esse retorno do João Pedro. E o Bright White está batendo na bola, como a gente fala na linguagem do futebol, está mordendo ele. Tomara que amanhã seja uma tarde diferente para o Bright White. Eu tenho o meu receio só é que no o Mano faça aquilo que ele mais gosta de fazer, que é colocar o Edenilson. Esse é o meu maior temor para amanhã. Porque a gente já viu várias vezes o Mano lançar a mão desse jogador
E a gente já viu em jogos importantes, cruciais, ele ser escalado e não render, né? E não render. Porque assim, ó, Edenilson jogando, o Arthur fica na obrigação que tu quer desobrigar. Essa desobrigação, desobrigação que tu tá dizendo pro Arthur ser preservado. Não é desobrigar totalmente, porque ele vai ter que mas marcar. É que o Edenilson em campo, é para ajudar o Arthur e não sobrecarregar um jogador que bem ou mal, gente. O debate colocado anteriormente pelo Ribeiro sobre... e foi a primeira participação do Ribeiro, e não tem nada contra ti, tá? Tu não precisa ficar brabo no meio do programa, ficou brabo. Acontece também. A tua primeira pauta é uma pauta super, super válida para se discutir. Que tipo de Arthur a gente está esperando? Eu fui ver algumas coisas do Arthur e eu vi que, caso queiram ver o jogador de 2017 e 2018, a gente talvez não veja de imediato. O que a gente vai ver? Um jogador um pouquinho diferente, um jogador um pouquinho menos móvel, tá? Mas um jogador com um pouquinho mais de consciência de passe vertical, um jogador que, inclusive, agregou possibilidade de marcação. O Arthur da Fiorentina foi um jogador super marcador e eu vi o Arthur marcando alto, gente, que é uma coisa, obviamente, que foi orientado a isso. O treinador lá deve ter orientado, mas é um cara diferente. Então, eu acho que é um jogo muito para começar a encontrar esse novo Grêmio a partir da presença da grande novidade de amanhã, que é o mas com o Edenilson nós não teremos o melhor Arthur. Isso o torcedor tem que ter a consciência. Nós dificilmente teremos amanhã um grande jogo do Arthur, um espetáculo do Arthur. É difícil que isso aconteça, tomara que ocorra, mas tem uma questão que é chamada de entrosamento. O Arthur, ele recém está conhecendo os companheiros, ele está readaptando ao futebol brasileiro, mas ainda esse que talvez não seja o melhor Arthur, que a gente vai ver novamente com o passar dos jogos, é um jogador muito melhor do que o Edenilson, por exemplo, que o Pedro está citando, ou outros jogadores do elenco do Grêmio. Então, não há nenhuma dúvida de que o Arthur vai acrescentar muito no jogo de amanhã. Agora, o meu ponto aqui, e eu acho que o Ribeiro começou abordando isso, eu achei que a gente podia falar muito mais sobre essa preocupação, é como que dois jogadores, Marcos Rocha e Carlos Vinícius, falei agora sobre a importância deles, conseguem sentir desconforto muscular numa data FIFA. Isso. Eu não estou falando de uma sequência de jogos. Alguém vai dizer, mas o Marcos Rocha tem 36 anos. Mas ele não estava jogando. Ele estava treinando. Eu quero uma explicação do Grêmio sobre isso. Teve um exagero na preparação? Esses jogadores foram colocados para fazer trabalhos exagerados? Eu quero saber isso. Porque o Grêmio perdeu em treinamentos dois importantes titulares para um jogo difícil e de suma importância. Isso para mim é inconcebível, tá? Tu não pode, num período de treinamento, em uma data FIFA, que o calendário tá parado e que os treinadores enaltecem para recuperar jogadores, tu perder dois jogadores que são titulares, tá? Ou tu dosou mal o treinamento, ou tu avaliou mal os jogadores, porque cada jogador tem a sua particularidade. Tu não pode exigir o mesmo do Marcos Rocha do que tu exige de um garoto da base. Tu tem que ter um olhar diferente pro Carlos Vinícius, que tá vindo da Premier League. Mas eu acho que hoje em dia se faz isso, né? Mas eu quero acreditar que sim, porque isso beira pra mim... Que nem do colégio que tu pega todo mundo e todo mundo faz a mesma porque coisa. Isso pra mim, Ribeiro, beirou amadorismo. Tu perder dois titulares na data FIFA, para um jogo tão importante como o jogo de amanhã contra o Mirassol, desculpa, gente. Desculpa, isso tem que ser analisado a fundo. É que amanhã... Não pode, amanhã, não pode. Os indicativos... O objetivo da data FIFA, entre outros, é justamente recuperação. É claro, gente, é claro. Que absurdo. Isso aí, acho que isso aí não vai tirar o ímpeto do torcedor no sentido de ingressar amanhã e inundar a arena, né? Porque o gremista vai querer ver de fato o Arthur, né? A demanda para amanhã é o Arthur, todo mundo vai querer ver o Arthur. Agora, a engrenagem do time contra o Mirassol, esse mesmo Mirassol que já surpreendeu o Grêmio nessa mesma temporada, é o que preocupa. Eu tô muito preocupado. Mesmo ainda que falávamos nesse programa aqui nos Donos da Bola, que o Arthur, agregado ao time, eleva a qualidade de qualquer um médio ou qualquer um razoável. Falamos aqui várias vezes, o Arthur do lado de Edenilson, ou de Alex, ou enfim, eleva a qualidade deles. Só que eu tenho essa dúvida. Eu tô com muito receio de que Mano Menezes amanhã inicie o jogo com o Edenilson ali naqueles ou, naquelas dúvidas ali. E aí, Carlos Guimarães, o Arthur vai ter que daqui a pouco se desdobrar em mil, porque, cara, não tem condições. Eu acho que não é uma...
Obviamente que se o Mano considerar o campo, né, seria um absurdo, mas o Mano, dentro de situações em que o Edenilson jogou, ele jogou nessa formação, tá? O Edenilson já jogou nessa formação. Tem uma outra alternativa que é... A maioria das vezes. Que é, exato, que é uma reprise de quando ele colocou Bright White e Carlos Vinícius juntos, fazer isso com o Alisson mais centralizado, um Alisson menos ponteiro, mais segundo atacante, e tu formatar aquele meio de campo ali com talvez 2 dos Ous, não sei se ele abre mão do Kik, acho que não também. É uma situação em que nenhum dos 3 é o complemento ideal para esse meio de campo do Grêmio, né? Nenhum dos 3, mas ao mesmo tempo são jogadores possíveis para se colocar, talvez o Alex Santana. Eu confesso que eu tenho uma dúvida enorme. Eu sei o que eu iria. Eu não sei o que o Mano vai fazer, mas eu sei o que eu colocaria. É mais ou menos isso. O João Pedro é muito menos do que o Marcos Rocha. Ele é eu acho bom jogador. Tecnicamente, ele é bem inferior. É bem menos. É menos hierarquia, né? Tá voltando agora, né? Marcos Rocha é hierarquia. Assim, o que o João Pedro é melhor do que o Marcos Rocha? Aspecto físico. Só que ele não tá. Ele tá voltando de lesão. Eu seria pragmático amanhã, tá? Eu iria com Cuejar, Dodge, adiantaria o Arthur, Alisson, Kik e Bright White. Esse é o time que eu iria. E é fraco esse time. Eu iria pelo pragmatismo amanhã. Tu depender de novo do Kik Oliveira e do Bright White na frente é pra matar, velho. É pra matar. Esse é o tamanho... Pra tu ver que não é o novo Grêmio ainda. Esse é o tamanho da ausência do Carlos Vinícius. Esse é o peso de ainda não ter o William à disposição. Cara, o Bright White, ele tá irritante no campo, cara. Irritante. Pra tu ver, não é o novo Grêmio ainda, cara. Não é o novo Grêmio. Com uma inconstância do Kik e do Bright White, pra não dizer uma fase, é por isso que eu acho que amanhã tu desobriga o Arthur, adianta ele, meio que faz dele um armador do time amanhã. Deixa mais potente o time. O adversário é muito acertadinho, tá? Ele, em tese, vai impor muita dificuldade. Muita dificuldade. E eu estou muito curioso para saber se o Grêmio vai manter a forma como vem jogando ou se a presença do Arthur vai fazer o Grêmio ter mais a bola, porque é tudo que o Mirassol quer, né? O Grêmio querer ir pro approach, um jogo perigosíssimo, um jogo muito perigoso. E passa, inclusive, por essa formatação de meio campo do Grêmio. A estratégia que o Grêmio vai adotar. Se o Gustavo Martins tiver condições, eu escalaria ele. E tu adiantaria o Noriega? Eu adiantaria o Noriega. Pode ser. É uma boa leitura. Até porque eu ganho a bola aérea com o Gustavo Martins. Não, eu não desconsidero o Alex Santana uma má ideia, o Noriega adiantado uma má ideia. Mas me parece, principalmente pela questão do Mirassol, eu iria com o Dodge. O Dodge, 3, 4 partidas, vem sendo o melhor jogador do Grêmio em campo. Nós temos duas... Aproveita o momento, bota o Dodge. Uma má ideia muito clara que seria o Edenilson. Assim. Cristaldo também, uma péssima ideia. Não, exato. Eu acho que são duas ideias ruins. O Edenilson, disparadamente, a pior. Mas o Cristaldo, tu daria uma obrigação de marcação pro Arthur que tu não precisa dar na estreia dele. Né? Perfeito. Seguinte, o Dodge corre, não corre? Sim, é o mais regular. Bota o Dodge. É isso aí. Estou simplificando, é isso mesmo que eu estou dizendo. Cristaldo corre? Não. E eu não sei Edenilson o que corre? corre errado. Bota o Dodge. Qual é o tamanho da consequência do que teve o Noriega lá na... Como assim? Não teve nada. Não teve nada. Absolutamente nada. Não, a informação ele sentiu dores e ele ficou fora do jogo seguinte. Mas... Foi preservado. Aí sim foi preservado. Não sei. Eu ainda... Atenção, gente. Ainda não é esse novo Grêmio, tá? Ainda não é um time que automaticamente vai, nossa senhora, que mudança. Não, tem... Talvez isso demore só bastante. O Arthur de mudança. O campeonato ele tem 16 jogos para terminar. Ele vai voar agora, porque vai ter muito jogo quarta e domingo. Não é... Isso é um cara meio chato falando de novo, né? Sobre expectativa, né? A expectativa ela tem que ser condizente aos contextos existentes dentro do Grêmio, tá? Mais... Isso é uma coisa que o Ribeiro falou ontem, e ficou meio assim, né, en passant, de passagem, que sim, o Grêmio pensa muito nessa montagem pro ano que vem, tá, gente? Nesse ano, não esperem uma super mudança só porque os caras vieram. Tu tem tempos para obedecer dentro do futebol, gente. Mas pensando nesse jogo de amanhã, eu vou te dizer assim, essas informações do Marcos Rocha e do Carlos Vinícius, elas brocham o torcedor de uma maneira, cara.
Porque a expectativa de público é boa pro jogo de amanhã, né? O torcedor tá comprando ingresso, tá Tem que indo. continuar, tá? Se associando. Sim, porque se faz mais fundamental ainda o apoio. Mas, cara, esse time ele é broxante. Deixa eu pegar um gancho aqui, em cima disso que o Bruno trouxe, da expectativa do torcedor. Claro que tem a questão do Arthur, o Grêmio voltando a jogar, a expectativa do novo momento do Grêmio, mas tem um outro elemento, tá? Que é a arena e o gramado da arena. Eu quero colocar para vocês aqui uma foto do gramado da arena. O Grêmio vai efetivamente começar a jogar em um novo gramado. Sim, né? mudou. Um gramado que está recebendo a devida atenção, os devidos cuidados, não está sendo negligenciado. O que marcou a relação Grêmio e Arena foi a negligência com o gramado. Então, perceba, torcedor, é esse gramado que você vai ver amanhã quando você for para a Arena. E isso aqui pode parecer uma bobagem, tá? Mas isso aqui estimula o torcedor. Claro que sim. Porque a Arena agora é do Grêmio, o Grêmio está cuidando da Arena, está olhando para a Arena, e é nesse gramado aqui que o Grêmio vai jogar amanhã contra o Mirassol. Essa é a frase. A Arena é do Grêmio. Justamente por ser do Grêmio agora, estão tendo os devidos cuidados com aquilo que faz parte também do futebol, não somente as contratações, os reforços, esquema tático, etc, etc. O gramado. Então faz diferença sim. Vocês percebam, né? O Grêmio tomou para si as coisas no equipamento Arena e as adjacências e os componentes começaram a andar do mesmo modo. Do mesmo modo. Isso aí já é um pensamento de gestão, não velado, mas já é um pensamento de gestão em conjunção de esforços, em comunhão de esforços, do Marcelo Marques com a atual gestão. Já é a transição. Cara, eu diria que... Isso aí já é a transição, isso aí já é o Marcelo Marques e junto dos seus pares, pensando no equipamento Arena para agregar ainda mais o torcedor àquilo que nós merecemos. Na verdade, o Grêmio mesmo, atual, né, conjunção, tem pouca, digamos assim, participação nisso. É o Marcelo Marques que tem feito isso, né? E junto com o Marlon Passos, que é o braço direito dele, advogado, que vai ser o CEO do Grêmio. Então, mando um grande abraço pro Marlon, que é o grande responsável por isso, né? Junto, evidentemente, com uma equipe que colocou o gramado nessas condições, o que mostra com muita clareza que a gestão da Arena andava, como disse o Gamba, para o gramado e para outras coisas também. E o porquê que é importante isso? Porque se é o Marcelo Marques com o Marlon que estão cuidando e esse é o resultado positivo, isso começa a mostrar a gestão que nós teremos a partir do ano que vem. Isso aqui tu retoma o orgulho da torcida. Claro. Só para você, torcedor, que não está dando devido valor a isso, e eu tenho certeza que está dando, uma foto aqui do gramado da Arena no início de 2023, tá? Campeonato Gaúcho. Logo depois de um show. Isso aqui já foi o gramado da Arena. Isso aqui, esse horror já foi o gramado da Arena. Então, ter o gramado da Arena em condição, como a condição que vai ser a de amanhã, é resgate da autoestima e do orgulho do torcedor que vai para a Arena. Que vai poder se orgulhar do gramado que o Grêmio vai jogar amanhã contra o Mirassol. Isso aqui é um escândalo, tá, gente? Isso aqui é um escândalo. Isso aqui tá na história dessa relação pífia entre Grêmio e Arena. Por muitos anos se falou que era questão do solo, né? Não, solo, posição solar. Era só querer fazer. Muitas desculpas, né? Era só querer fazer. Porque a Arena sediou uma Copa América que o Grêmio foi chacota. Exatamente. Foi chacota na América do Sul. Exatamente. Pelo amor de Deus, gente. Exatamente. É que, na verdade, hoje já tem tecnologia para superar essas questões de solo, posição solar, de irrigação, umidade. Tu tem tecnologias que questão de investimento. Não depende do natural. E pensa mesmo no futebol, né? É justamente isso, cara. Houve muito problema na relação da Arena com o Grêmio. Muito problema, mas muito problema. E essa notícia é uma notícia que a gente talvez não enxergue no curto prazo. Agora a gente está chegando no curto prazo, né? Mas vocês vão ver em médio e longo prazo como as coisas vão se desenhar muito melhor. E só gera frutos isso aí. E nem falamos do essencial, né? O jogo. Sim. O que acrescenta para o jogo um gramado nessa condição. Os dois, né? Isso é o essencial. Claro, para o jogo. Para o tem que ser jogo. Bom, tem que ser bom, né? Tu não vai botar um gramado, desse com perna de pau, né? O gramado bom facilita o jogo de quem é melhor. É isso. Quem é melhor. Só que a gente o ruim, ele quer o gramado ruim, porque daí é mais fácil para desarmar.